E essas são imagens de Tel Aviv, de um ato que acontece nesse momento, um protesto pedindo a libertação dos reféns. O professor Vladimir Feijó está conosco aqui. Essa tem sido uma das grandes queixas da população israelense, né, professor? E uma das críticas que tem sido feita ao governo de uma suposta ação ruim ou fraca nessa negociação para tentar libertar os reféns, né? Até porque não dá para imaginar, né, a situação dessas famílias, né, eles que estão com um parente, um amigo, tem crianças, crianças, mulheres, em poder dos terroristas já há 2 semanas. Estamos entrando hoje na 3ª semana da guerra. Não dá para imaginar o drama dessas famílias e há uma reclamação, uma queixa pelo que seria a resposta ineficaz, lenta do governo em relação a isso. Concorda com esse tipo de crítica, professor? Concordo, Vitor e Elisângela, e não é só isso. No Brasil, a notícia subiu porque foi da semana passada, do aviso do Egito, do aviso da CIA, e o governo depois reconhecendo que de fato tinha indícios que alguma coisa aconteceu, que levou a um rancor muito grande ao governo Netanyahu. Essas famílias querem uma resposta, sim, manifestam-se contra a falta de viabilidade pelo Hamas, mas também manifestam contra o governo atual de Netanyahu, que estava cheio de gente inexperiente, que não respondeu preventivamente aos ataques e insiste, né, nesse bombardeio para eliminar o Hamas, e deixando para segundo plano o resgate dos reféns. Eu abri a minha participação aqui, né, hoje finalmente saiu o plano em 3 etapas para a entrada em Gaza, e mesmo nele a captura, né, o resgate dos reféns, ele está aparecendo ali como misturado com outros interesses do plano militar. Então, essa manifestação que grande força começou na noite de ontem, o início do Shabbat, né, que normalmente é um momento de reunião de todas as famílias que se destinam a esse período do final da noite até a noite do dia seguinte para reflexão e celebração e não outras atividades, e agora amplia-se na noite de hoje, tendo encerrado o Shabbat, para fazer a pressão política, né, para manifestar que gostaria que o governo colocasse o resgate dos reféns como prioridade. Que fosse mais rápido tudo isso, né? São famílias ali protestando, que tem o seu parente, seu ente querido nas mãos de terroristas, um pouco mais aliviados, porque eles garantiram que a maioria está vivo. Então, isso trouxe um alento para essas pessoas que estão em busca de uma resposta e, como o professor mesmo disse, colocar isso em pauta como prioridade. Querem seus familiares de volta, não sabem em que situação essas pessoas estão, essas crianças, tem jovens, adultos, tem idosos também, e uma resposta rápida. Até então foram libertadas aí mãe e filha. A gente sabe, até o professor fez um panorama para a gente, né, depois de uma conversa ali dos Estados Unidos, de Joe Biden. Então, teoricamente, ali teria sido essa negociação. Mas e o resto ali do pessoal, essas pessoas, onde elas estão? Então, essas famílias estão fazendo isso, protestando em libertação dos reféns em Tel Aviv, que a gente acompanha agora essas imagens ao vivo. Que situação difícil, hein, professor? É uma situação muito tensa. Convidados já vieram aqui falar como é que é viver em um ambiente de terror, essa falta de confiança se o preparo do Estado vai ser suficiente, pessoas atraindo para si a responsabilidade de se armar e de se preparar. Não apareceu muito o contraponto, né, do risco que isso expõe de pessoas lançarem também a violência do outro lado, mas é uma situação bastante difícil de saber. Que toda aquela previsão das décadas anteriores que se caminhava para uma paz ruiu por terra e agora é preciso construir uma nova base de confiança. Mas para que isso aconteça, certamente o conflito direto tem que acabar, mas para que esse conflito acabe, será necessário, como também já falamos aqui, uma negociação que envolva a troca dos reféns por qualquer outra coisa, que seja a interrupção de ataques aéreos a Israel, que seja a entrega de prisioneiros palestinos sobre Israel, alguma coisa que abra caminho, sim, para um novo ciclo de paz.